Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. No programa de hoje vamos conversar com o vereador Adriano Bressan, do PRD, aqui tratar de pautas, projetos que têm permeado o mandato do vereador. Aqui eu de imediato saúdo o vereador Bressan, uma honra tê-lo conosco aqui. Muito obrigado aí pelo convite e a gente está sempre à disposição. Vereador Bressan, o senhor tem lançado mão de pautas muito caras ao longo desta legislatura: segurança, educação, um pouco no esporte também, sintonizado com as demandas da cidade, e neste momento ganham força dois projetos de lei do senhor que já tramitam pelas comissões da casa. Nós vamos começar por um deles, que diz respeito à obrigatoriedade de câmeras de vídeo monitoramento nas escolas e que dialoga também com uma forma de facilitar a própria segurança, na medida em que em nenhum lugar mais se conseguem, digamos assim, aqueles quantitativos de guardas municipais, brigadianos que fiquem lá de plantão. Então eu gostaria que o senhor comentasse um pouco mais sobre essa matéria. Exatamente. Então, primeiramente, com certeza, agradecer aqui a oportunidade de nós podermos esclarecer, né, para a população que tanto precisa de transparência, né, pela casa, aqui pela Câmara Legislativa. E a gente começou já com reuniões públicas, enfim, e conseguimos montar esse projeto que já foi, né, protocolado na casa, está dentro das comissões, está passando, ele está sendo, né, vamos dizer, está caminhando, acho que a passos largos até, e nós queremos o quanto antes que ele venha para plenário, porque temos o entendimento, né, que ocorreram fatos infelizes aqui na nossa cidade de Caxias do Sul. Fatos tristes que a gente acompanhou pelas redes sociais, pelos jornais, enfim, até repercutiu a nível nacional, né? Que é coisa que nós jamais queríamos, que foram agressões a crianças, né? Principalmente da Escola de Educação Infantil, que são crianças que vão de 0 a 5 anos. Então, até por uma segurança para os profissionais que lá trabalham, para os pais que estão durante o dia trabalhando, né? Até muitas vezes a gente já recebeu, eu como presidente também da Comissão da Educação, a gente já recebeu, o meu filho veio machucado para casa. Sim, mas criança corre, criança brinca, criança cai. E, né, nesse quesito pode acontecer, né, esses acidentes normais que em casa também aconteceriam. Então, a gente resolveu de apresentar esse projeto de lei, tanto para a iniciativa privada quanto para a pública, que as creches, que a gente chama, né, que as escolas de educação infantil, possam colocar câmeras de monitoramento, que é para a segurança tanto das crianças quanto dos próprios professores, até para conseguir explicar situações diversas que acontecem dentro das escolas. E o acompanhamento dessas imagens, na medida em que tem ali um registro em tempo real e o próprio arquivo, tanto por seguranças e daqui a pouco sendo reportado a autoridades maiores, como a direção da própria escola e supervisões da própria Secretaria de Educação. O senhor vê daqui a pouco uma forma de interlocução com a própria Brigada Militar. Nós temos já o cercamento eletrônico na cidade, vinculado, se eu não me engano, à Secretaria de Segurança Pública. Isso. Na medida que esse projeto tramita na Câmara, eu gostaria de entrar nisso, o senhor já tem uma interlocução com essas instâncias, pastas, autoridades, porque daqui a pouco a lei entra em vigor, precisa haver um preparo das autoridades do município para a implementação. A gente entende que ainda não há essa necessidade, conversando justamente, né, em reuniões que a gente fez e promoveu, que esse entendimento, sabe, dela ser ou liberada em tempo real ou para que ela fique vinculada, né, a alguma, vamos dizer, órgãos de segurança, a gente entendeu juntamente com as pessoas que gerem as escolas que estão à frente que ainda não é positivo. Por quê? Porque a gente estamos lidando com crianças, né? E talvez a gente sabe de todos esses problemas, né? Feliz de pedofilia e tudo mais, ficaria meio complicado porque é uma vida particular de uma família. O direito de imagem. O direito de imagem, tudo isso, né? Que nas ruas de Caxias, por exemplo, que o cercamento eletrônico veio e até nessa semana veio uma reportagem que é onde diminuiu 40%, né, do roubo de veículos, é sensacional. A gente não tem dúvida que quanto mais segurança, quanto mais câmera, começa a inibir, né, os assaltos, os roubos e tudo mais. Mas nas crianças a gente entende que tem que ficar registrado, gravado e que sim, o pai não precisa de nenhuma outra autorização que não seja da direção da escola para poder acessar quando necessário.
Sim, não fica, digamos assim, uma disponibilidade ostensiva, Isso aí. mas sim mediante solicitação. E a receptividade nas escolas? Professores, diretores, os próprios pais, como que tem se dado isso? É isso que nós estamos, sabe, esclarecendo dentro das reuniões para que fique um projeto positivo, que ele não venha, né, com dúvidas, que talvez as pessoas entendam que ele possa vir para prejudicar, em vez de ele ser um projeto, sabe, que a gente tem que apreciar e com muitas clarezas, entende? Então, os entendimentos que a gente tem hoje, tanto dos educadores e dos pais, é nesse, que as imagens ficam resguardadas, que ficam, sabe, à disposição, justamente para a segurança dos alunos, das crianças e dos professores. Em termos de custeio, isso competiria a própria instituição buscar uma rubrica e custear, no caso? Exatamente. Quando é no privado, a gente sabe muito bem, né, que as escolas privadas, elas têm, né, esse dever de colocar, assim vindo ser lei, né? Se adequar. E vai se adequar custando ao proprietário, né? Mas a gente sabe que é um custo do que pode, né, ser... Vamos dar um exemplo dessa escola que teve esse problema, né, seríssimo aí de agressão. Ela fechou. Então, vocês imaginam uma escola que ela possa ser fechada. Quanto de investimento não teve no decorrer dos anos que esteve aberta e que agora foi por água abaixo? E um prejuízo à comunidade local, que vai precisar se deslocar. Nem todas as famílias conseguem custear um transporte escolar, então, que é algo que o senhor bate muito também. E aí nas públicas, né, obviamente que ficaria esse custo para o município, que também, eu nem chamo de custo, viu, Fábio, eu chamo de investimento. Claro. E quanto, né, é investimento do quê? Até da questão de saúde da criança, lá, como ela está sendo tratada, como ela está sendo, né, a questão das refeições e tudo mais, isso é saúde. E segurança também, né, é investimento. Nós estamos na reta final desse primeiro bloco, vereador, e nesse gancho ainda das escolas, não só de educação infantil, mas, digamos, dos educandários como um todo, como é que o senhor tem avaliado, por exemplo, o transporte escolar, que às vezes eu acompanhei algumas críticas suas e de outros vereadores. O sujeito estuda aqui, mas ele é obrigado a vir de outro local, porque que a residência não coincide muitas vezes com o educandário mais próximo, a questão das próprias vagas de matrículas a cada início de ano. Como é que o senhor tem avaliado a partir da presidência até da Comissão de Educação? Justamente, essa é uma pauta muito importante, sabe, dá bastante demanda justamente nos primeiros meses, porque eu vou começar pela questão da coordenadoria lá das vagas, né, escolares, enfim, né? O que acontece? Muitas pessoas vêm de fora de Caxias. Eles acabam perdendo o prazo legal e aí começa a acumular. Então, só nesse ano nós tivemos 2.200 crianças que estavam fora da escola, mas justamente porque chegaram fora do prazo. Então, assim, foi um entendimento, foi distribuído 240 fichas por dia para as crianças poderem ir lá, os pais, né, poderem ir lá buscar a sua vaga escolar, e muitos até porque perderam o prazo mesmo. Então, não foi todos, né, que perderam por ter chegado, mas outros também perderam por não ter, né, essa responsabilidade de ir atrás. Mas lá na secretaria a gente teve uma reunião, conseguimos compreender que esse problema, né, ele está sendo resolvido. Então, graças a Deus, a gente foi até lá, conseguimos acompanhar. O que eles nos garantiram? Que nenhuma criança vai ficar fora da escola. E quanto ao zoneamento, Fábio, o que acontece é que, infelizmente, nós não temos vaga, né, disponíveis, salas disponíveis, né, o espaço físico para todas as crianças de algumas regiões, né, de Caxias. Não são todas. Aí então, vamos supor, lá do Esplanada, por exemplo, elas têm que sair do Esplanada, às vezes, para ser deslocada por isso, porque o zoneamento dela já está superlotado. Então, nós estamos trabalhando com o quê? Com a ampliação. Não precisa de novas escolas. Amplia as que tem. É muito mais barato, o custo é muito melhor. Então, nós estamos, por exemplo, ampliando agora a escola que é próxima à comunidade de São Marquinhos, lá do São Caetano, que é com 2 novas salas, que é a Padre Leonardo Murialdo, uma escola de interior que tem espaço físico, e hoje ela está sendo ampliada, que vai ser logo, logo inaugurada, e as crianças possam ficar no seu zoneamento. Vereador Bressano, nós vamos para um rápido intervalo agora. Para quem está nos acompanhando, já na volta trataremos das chamadas milhas solidárias e vocês fiquem conosco até para entenderem do que se trata esse projeto. Já voltamos.
dor de cabeça, febre, dores nas articulações, dor atrás dos olhos, mal-estar, falta de apetite e manchas vermelhas pelo corpo são indicativos de dengue. Na presença desses sintomas, procure imediatamente um médico. Dengue mata. Câmara de Vereadores de Caxias do Sul e você, juntos contra a dengue. Essa iniciativa é regulamentada pela Lei 5.584, de dezembro de 2000, que determina a realização da Semana do Esporte na cidade, todos os anos, entre os dias 24 e 31 de maio. Durante a Semana do Esporte, diversas atividades são oferecidas para a comunidade escolar, clubes, sociedades esportivas e recreativas, empresas e população em geral. Então, se você quer aproveitar essa oportunidade de se exercitar e se divertir, anote na sua agenda e participe da Semana do Esporte de Caxias do Sul. Sabe o que tem por trás de uma educação nota 10? Muito esforço e muita dedicação. E é assim que o governo do estado está trabalhando. Já fizemos muito na educação. E agora, vamos acelerar com um grande programa de obras nas escolas. É o programa Lição de Casa para melhorar o ambiente escolar. Porque acertar com a nossa educação é acertar com o futuro do Rio Grande. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Estamos de volta então aqui com o De Frente com a Lei pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net, recebendo o vereador Adriano Bressan, do PRD. E como eu dizia antes do intervalo, nós temos que tratar aqui, vereador, do chamado projeto das milhas solidárias. O senhor tenta, digamos assim, cercar melhor dentro das viagens de autoridades do município para que as milhas geradas no próprio deslocamento por aviões, enfim, o transporte aéreo, beneficiem atletas da cidade. Eu gostaria que o senhor explicasse como é possível transformar as milhas em benefício para os atletas. Exatamente, eu acho que é um projeto que a gente, né, pesquisou bastante e já é lei em várias capitais e também em vários outros municípios do Brasil. E a gente conseguiu compreender que isso aí sim resulta positivamente lá nas pessoas que mais precisam. Então, as milhas solidárias, como que funciona aqui, bem tranquilo para o pessoal entender. O agente público viaja, eu como vereador viajo, a minha viagem é paga totalmente aqui pelo poder público, com dinheiro público, é uma né, missão pela Câmara. Oficial. Isso aí. Vamos a Brasília, buscar um recurso super importante, que é o que a gente precisa. Vamos eu e um secretário, porque vamos já dar dos dois, aqui do Legislativo e do Executivo. Aí vai eu e um secretário para Brasília. A gente é pago, lá é pago pelo Executivo, aqui pelo Legislativo, né? Nós não temos esse custo pago do nosso bolso da passagem. As milhas, né, que são geradas, né, pelas companhias aéreas, acabam retornando para o CPF nosso. Né? E é o que nós vamos buscar que não volte para o nosso CPF. Porque já que elas são pagas, né, com dinheiro público, que fique num banco, que faça o executivo, né, faça um banco, né, de milhas, que elas sejam depositadas lá pelas companhias aéreas, né, e retornem para nós podermos beneficiar atletas amadores e também estudantes da rede municipal e estadual. O que são os estudantes? Por que eles precisam viajar? Uma Olimpíada de Matemática, por exemplo, lá em São Paulo. Se o aluno precisa participar e deve participar, até justamente para poder representar a nossa cidade de Caxias do Sul, ele vai ter que fazer uma vaquinha eletrônica, fazer um almoço, porque o pai não tem condições, né, de custear a passagem aérea. Todas essas despesas, né? E são muitas, né? Eu tive um exemplo, Fábio, esses dias, quando eu apresentei ela, né? Já em plenário, uma pessoa que estava indo, uma menina, uma moça, ela estava indo disputar um campeonato de Muay Thai lá na Nova Zelândia.
E ela estava fazendo vaquinha eletrônica, almoço, enfim, ela é uma atleta amadora, ela não tem condições. Rifa. E aí com as milhas solidárias, né, tendo as milhas solidárias, ela comprovando, né, que ela é uma atleta do esporte amador e que ela não tem condições, né, de custear e vai representar Caxias, vai levar o nome de Caxias lá. Então a gente poderia pagar essa passagem que eu tenho certeza que beneficiaria e muito. E justamente para os alunos da rede municipal e estadual também. Como o senhor mesmo fala, essa criança ou esse jovem está representando a cidade, em última análise. E é um mecanismo até mais justo, porque se é uma representação oficial, como que as milhas vão para o CPF de quem utiliza e não para o CNPJ, que, digamos, é o órgão que está sendo representado ali, que está justificando, digamos assim, essa atividade. Existe já uma noção de demanda dessas viagens que acontecem, essas missões oficiais, seja por vereadores, seja por autoridades do município, como, por exemplo, secretários e tal. Você já tem uma demanda do quanto poderia representar isso e além dessa colocação, esse projeto ele também valeria para vereadores, por exemplo, servidores aqui da casa que fizessem essas viagens também contribuiriam para esse banco de milhas do município? Exatamente. Todo agente público, vamos dizer, né, ou o servidor, ou o político, enfim, ele tem esta viagem custeada, né, pelo dinheiro público. Vai entrar a Câmara nisso também? Entra a Câmara, entra o Executivo e o Legislativo. Tá. Então, a gente entende, né, que como ela é custeada com dinheiro público, tu não precisa pagar, né, tu não precisa puxar esse valor, né, do bolso para tu não ter esse prejuízo e ainda tu vai buscar investimentos para o nosso município, ou o servidor que vai, né, fazer um curso, né, um trabalho que vai se aperfeiçoar para trazer, né, conhecimento, e isso é bom, é positivo. Nós entendemos que como ele é pago com o dinheiro público, ele possa retornar também para nós usarmos, né, para as pessoas que mais precisam, principalmente no esporte amador que nós estávamos falando e também na área da educação. Porque, como tu disse, né, Fábio, tu imagina a criança, ela vai num concurso lá de robótica, né? Pô, ela vai trazer um conhecimento enorme para a nossa cidade posterior. Representando a cidade. E representa a cidade, leva lá Caxias, sou de Caxias do Sul, imagina só o orgulho de Caxias, tudo isso. E nós, infelizmente, a gente pesquisando, nós temos muito as escolas privadas, particulares. Essas conseguem custear, né, conseguem levar, mas aí o aluno lá do ensino, né, fundamental ou médio que esteja na rede do município ou do estado, ele não tem, né, infelizmente, esse aparato, sabe, financeiro, né, que o privado consegue. Então, nós temos que pensar que nós temos que dar as mesmas condições. É esse o objetivo, sabe? Tentar dar as mesmas condições de alguma forma e sendo legal, né? Uma questão legal. Tanto do projeto do qual nós tratamos no bloco anterior das câmeras de vídeo monitoramento nas escolas de educação infantil, quanto esse projeto agora das chamadas milhas solidárias, o senhor explicou já todo um esforço de interlocução com os públicos-alvo que serão, digamos assim, contemplados e da própria tramitação aqui no âmbito do Legislativo. A partir do que o senhor tem acompanhado, já há uma previsão daqui a pouco de ida dessas matérias a plenário para a discussão com os demais colegas vereadores, daqui a pouco a apresentação de emendas. Ou seja, tem uma previsão já do desmembramento disso até se tornar lei municipal, no caso, cada uma dessas propostas virarem leis municipais de fato? Perfeito, Fábio. O que a gente mais quer é que isso vire lei. Mas a gente entende, né, que é muito bom construir com os demais 22 vereadores. Eu sempre acho positivo, sabe, o debate. Porque talvez tu esteja dentro do gabinete e tu não consiga ali, tu vai formular a lei, enfim, tem todo um conhecimento de uma outra cidade que já funciona, mas talvez falta uma ideia a mais que ela vem para beneficiar. E o que a gente espera, é claro, que a lei, quanto mais redondinha e que beneficie cada vez mais a comunidade, ela seja positiva. Então, esse é o entendimento. A gente está construindo junto com uma parcela da comunidade, por exemplo, as milhas solidárias, várias academias já entraram em contato com nós, sabe? Principalmente porque são do esporte amador, né? E estão, assim, esperançosos que o quanto antes venha para plenário. Mas a gente entende super positivo que quando tramitar dentro das comissões e a gente possa apresentar em plenário,
que tenha emendas, se precisar. Se ela vier redonda, que os vereadores, né, entendam que não há necessidade, perfeito, vamos votar e vamos, né, dar sequência. Mas se houver emendas, né, que são positivas, que a gente entenda, né, e o plenário é soberano e tudo certo, nós entendemos que é super positivo o debate e nós poder conversar tanto com os vereadores quanto com a comunidade. Quanto mais diálogo, melhor. Vereador, antes do encerramento propriamente dito, eu gostaria que em 1 minuto ou 2, mais ou menos, o senhor pudesse antecipar aí algumas pautas da própria Comissão de Educação, que é presidida pelo senhor. Vamos trabalhar muito no futuro, que é as PPPs. Parcerias públicas-privadas. No ano passado, a gente aprovou aqui no final do ano, né? Só que nós temos uma questão, sabe, que ainda está a longo prazo. Essa que foi aprovada aqui é pelo governo federal, pelo BNDES, né? Investimentos do BNDES. E os investimentos viriam em torno do ano de 2027 a 2028. Isso foi debatido aqui dentro da casa. E nós entendemos que nós temos um problema muito sério, que ele tem que ser a curto prazo resolvido. Porque hoje nós contamos aí que em torno de 3.300, 3.400 crianças fora da escola infantil, fora as 5.200 pedidos que nós temos. Claro que em torno de 2.000 já estão na particular e os pais sofrendo para fazer o pagamento, porque é bem caro. 27, 28 seriam na metade do próximo governo. Exatamente. Então, nós temos que tentar, a curto prazo, algumas soluções. E aí eu estou apresentando, tá, juntamente com o secretário, né, que é o Matheus, que ele é das PPPs, né? A gente chama já das PPPs porque ele está trabalhando em cima disso. Que a curto prazo a gente consiga uma outra alternativa. E a outra alternativa que eu dei para ele, e ele achou positiva, até por isso que é bom o diálogo, né? E até falei em plenário e estou levando para ele, nós vamos formular tudo isso, é que nós possamos entregar é uma maneira um pouco superficial, mas nós podemos oferecer terrenos públicos para que o privado construa, que é muito mais rápido, muito mais barato, e depois nós possamos pagar o aluguel para essa iniciativa privada que construiu e nós possamos colocar as escolas. Porque se nós construirmos uma escola, Fábio, tu sabe muito bem, é entre 5 e 6 anos. Então isso é a longo prazo. Claro. E se nós entregarmos a construção para a iniciativa privada, tu sabes que em menos de 1 ano a gente consegue ter um local e aí a gente faz o pagamento, se for o caso, da contrapartida em aluguéis e nós podemos dar a parte pedagógica, que é a mais importante. Vereador Bressan, já estamos praticamente com o nosso tempo estourando, a produção faz sinal aqui, não quis interromper o seu raciocínio, no que eu lhe devolver a palavra para as considerações finais, digamos assim, aparecerão seus contatos na tela para que quem está nos acompanhando lhe envie críticas, sugestões ou elogios, o espaço ainda é seu. Exatamente, sempre à disposição, como eu sempre digo e venho aqui, meu gabinete está à disposição, minha assessoria está à disposição e eu gosto muito quando a comunidade participa. Conte comigo e entre em contato e venha nos visitar. A honra foi toda nossa, como sempre, vereador. Acabamos de conversar então com o vereador Adriano Bressan, do PRD. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.